Então hoje o tema da nossa live é um tema pouco falado, pouco conhecido, podemos dizer assim, que talvez só nos últimos tempos tem se falado um pouco sobre ele, que é o tema da confissão geral. Talvez, se você me segue há mais tempo, se você não é novo aqui, você já me ouviu falando sobre isso. Eu tenho alguns vídeos sobre isso, já comentei algumas vezes sobre isso. Mas não digamos, um assunto normal que você escuta na catequese, que você escuta na homilia, no sermão do padre. Não é um assunto muito comum. E eu posso dizer que recentemente esse tema ele voltou a ser falado mais na igreja, na nossa catequese. Para explicar melhor, essa prática, a confissão geral, ele é uma prática tradicional da igreja, dos sacramentos da igreja, uma prática bastante antiga. Eu poderia até dizer que ela remonta aos princípios, ao início da igreja. Porque quando as pessoas era comum na antiguidade, nos primeiros séculos da igreja, inclusive, a confissão no leito de morte. E aquela confissão era uma confissão geral, confissão da vida inteira. E também na época das confissões canônicas, onde a pessoa confessava os seus pecados da vida, ou a confissão antes do batismo, que não é um sacramento, mas, na verdade, uma preparação para o batismo. Batismo que eu falo de adultos. Então, gente, vamos pedir a Deus que nos ajude a compreendermos bem esse assunto, invocando a Virgem Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu dizia, esse é um tema da tradição da igreja, uma prática comum dos santos, uma prática incentivada na igreja em tempos de maior virtude, que não são os nossos, em tempos em que se vivia mais a virtude. Mas, recentemente, como eu falei para vocês, nós voltamos a falar sobre isso. Bom, eu poderia aqui chutar algumas razões pelas quais nós voltamos a falar sobre isso. E eu diria que um movimento do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que move a igreja, o Espírito Santo que é a alma da igreja, o Espírito Santo que é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não são os homens, o Senhor da igreja é Deus. Não tenhais medo, dizia São João Paulo II, não tenhais medo. Na primeira palavra, na sua primeira homilia como Papa, ele falava sobre esse medo, o medo de Cristo, o medo do Evangelho. E às vezes nós nos sentimos mal, nos sentimos diante dos desafios que a gente vê nesse mundo, diante do avanço do mal no mundo. A gente, ao ver as ondas avançando contra a barca de Pedro, as ondas do mundo, que enchem, quase afundam a barca, a história se repete, e Jesus parece que está dormindo, mas sim, ele dirá um basta. É verdade. E nós cremos nisso, por isso não tenhamos medo. Então, nesse tempo que não é um tempo de virtude, é um tempo, infelizmente, de muita pouca virtude, muita pouca prática religiosa, de muita heresia, eu posso dizer, apostasia, abandono da fé. O Espírito Santo que não abandona a sua igreja jamais, Jesus que não abandona a barca de Pedro, que não troca de barca por uma barca de um outro aventureiro qualquer, Deus Pai que olha para nós com amor, ele suscita na igreja tempos de renovação espiritual. Então, ultimamente, nós vemos esse tempo de renovação espiritual. Eu
diria que com a propagação, por exemplo, da consagração a Nossa Senhora, que tornou-se quase vou usar uma palavra ruim aqui, né, uma moda, mas na verdade foi uma inspiração de Deus para reacender o fervor em muitos cristãos, especialmente jovens, que procuram uma profundidade da fé. Né, uma profundidade da fé. Então, pela divulgação, propagação do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, né, onde se fala, como preparação para a consagração a Nossa Senhora, de uma prática que era habitual, sempre foi muito habitual, a prática da confissão geral. E então voltou-se a falar sobre isso. Então eu estou citando a propagação do tratado, principalmente entre nós brasileiros, não sei se entre os portugueses ou em outros países, mas estou falando aqui especialmente entre nós brasileiros, talvez aqui na América Latina, e isso retomou um sentido, o desejo de voltar a esta prática tradicional da igreja, que é a confissão geral. Mas vamos lá, a gente precisa entender o que é isso, porque eu vejo muita confusão entre vocês sobre o que é confissão geral, e eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje, porque eu vou explicar exatamente o que é confissão geral para que você não fique chamando de confissão geral o que não é confissão geral, tá bom? Então preste muita atenção. Existe muita confusão entre os leigos sobre isso, justamente porque existe uma pouca formação sobre isso, ok? Então me acompanhe. Primeira coisa, quais são os tipos de confissão que existem? Entenda que eu não estou falando aqui do rito do sacramento da penitência. O rito do sacramento da penitência é uma coisa, tá? Estou falando aqui das práticas cristãs de nos aproximarmos da confissão. Então, existe uma confissão por necessidade. Ou seja, eu pequei gravemente, então eu tenho necessidade, uma necessidade vital de procurar o sacramento da penitência para receber o perdão sacramental, porque eu estou em pecado grave. Então essa é uma necessidade vital. Entendeu? Então posso dizer que existe essa necessidade. Então a confissão, porque se faz necessária. Além dessa confissão que se faz necessária, existe a confissão também por lei da Santa Igreja. A Santa Igreja nos dá uma ordem. E não cumprir esta ordem configura-se um pecado grave. Qual é esta ordem com relação ao sacramento da penitência ou confissão? Confessar-se ao menos uma vez por ano. Vocês sabiam? Então, confessar-se ao menos uma vez por ano é uma lei eclesiástica que nos obriga a cumprir sob grave, né, sob pena de pecado grave. Eu já falei aqui dois tipos de confissão. Entenda que eu estou falando das práticas de confissão. Então, a confissão por necessidade, que é quando você se encontra em pecado grave, e a confissão por lei. Ou seja, eu preciso confessar ao menos uma vez por ano. Tudo o que eu falar aqui refere-se à confissão auricular. Ou seja, confissão individual, você e o sacerdote. Não estou falando aqui dessas confissões coletivas. Em nenhum momento eu vou falar de confissões coletivas, porque essas são exceções que, em alguns casos extremos, são permitidos pela igreja. Mas eu estou falando da confissão normal. Normal é você confessar diretamente ao sacerdote, individualmente, falando os seus pecados. Auricular, né, porque vem de ouvido, você fala perto do ouvido do padre, o padre fica no confessionário e você fala ali perto do ouvido dele. Né? Então, por isso chama-se auricular, né, que vem de ouvido. Vocês estão me acompanhando? Então, vamos lá. Então, a confissão, a prática de confissão por necessidade, que é o que todo mundo faz, obviamente eu deveria fazer, né? Estou em pecado grave, preciso confessar os meus pecados.
Além disso, a confissão anual, que é uma obrigação, é um mandamento da igreja. Então você precisa confessar uma vez por ano, se você passar de um ano em condições normais, né? Não estou falando aqui de pandemia ou de não ter padre, em condições normais. Se você negligencia a confissão por mais de um ano, você comete um pecado mortal. Existe também, atenção, a confissão por devoção. Tá? Confissão por devoção. O que é a confissão por devoção? É chamada também de confissão frequente. Então, ela é um meio de santificação. A confissão por devoção, ou confissão frequente, você vai confessar não porque está em pecado mortal. Certo? Gente, até agora eu não falei de confissão geral. Até agora eu não falei nada de confissão geral. Estou preparando o terreno para falar de confissão geral. Tá bom? Então, a confissão por devoção, ela não necessariamente é uma confissão de pecados graves. Então, você vai confessar pecados veniais. Qual é a frequência desta confissão por devoção? Depende. Existe a prática da confissão semanal, que era muito comum em muitos lugares, e ainda hoje que na minha paróquia tem muitos que confessam toda semana. Ou a confissão mensal, ou quinzenal. Então, de 15 em 15 dias, ou toda semana, ou uma vez por mês. Então, essa é chamada confissão por devoção. Quando a gente diz devoção, não significa que a pessoa vai lá só brincar ou só fazer uma coisa pro forma. Não, ela vai lá contar os seus pecados. Mas, normalmente, ela não tem pecados graves. Então, ela vai falar o quê? Os pecados veniais. Por que chama-se por devoção? Porque, pela lei da igreja, nós não somos obrigados a confessar os pecados veniais. Então, não existe uma obrigação. Então, eu vou por quê? Porque eu sou uma pessoa devota, dedicada a Deus, porque eu quero a minha santificação pessoal. Então, por isso que eu vou confessar. Então, essa confissão frequente, ela traz alguns benefícios. Anote aí os benefícios que eu vou falar. Então, quais são os benefícios da confissão por devoção? Primeiro, anote aí, mantém a nossa consciência alerta. Na live de hoje de manhã, eu falei sobre o exame de consciência. Então, claro que para você confessar com frequência, por devoção, ou seja, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, o que eu nem digo a você que seria necessário fazer isso, né? Um pouco demais se você for uma vez por semana, principalmente nas condições que nós temos hoje. Nós hoje temos menos padres que no passado, que já eram poucos, então hoje são menos ainda. Então, se você vai confessar toda semana, você pode estar tirando a vez de uma pessoa que tem necessidade de confessar. Tá? Então, o meu conselho é que você confesse todo mês, ou de 15 em 15 dias, por aí. Tá bom? Então, quais são os benefícios da confissão por devoção? Então, ela te dá essa frequência, a confissão por devoção. Por que é por devoção? Porque você não tem a obrigação de confessar os pecados mortais. Se você comete um pecado mortal, digamos que você tenha o hábito, ou costume, a devoção, de confessar toda a primeira sexta do mês, em honra ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Excelente devoção. Tá? Perfeito. Nota 10. Mas digamos que lá para o dia 15, no meio do mês, você cometa um pecado grave. E aí, você vai esperar chegar no começo do mês seguinte, vai ficar 15 dias arriscando a sua salvação? Claro que não, né? Então aí, entre uma confissão de devoção e outra, vai ter uma confissão por necessidade. Qual é essa confissão por necessidade? A confissão porque você cometeu um pecado grave. Tá entendido, pessoal? Tá ficando claro para vocês? Então, o primeiro benefício da confissão por devoção é você manter a sua consciência alerta. A sua consciência
refinada. A sua consciência ela vai ficar sempre justa, reta, vigilante. Certo? Justa, reta e vigilante. Então isso é importante. Digamos que você confessa de 6 em 6 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você lembra das suas faltas, dos seus pecados da semana passada? E do mês passado, você lembra? E de 2 meses atrás, você lembra? Não lembra, né? Então, veja que você espaçar demais, deixar muito longe uma confissão da outra, te leva a relaxar na sua consciência. Você vai trabalhar, digamos assim, ou deixar que a sua consciência comece a criar mato, né? Comece a criar a teia de aranha. Imagina uma casa que nunca é varrida, que nunca é espanada, um móvel que você nunca arrasta para tirar as coisas de trás. Aliás, eu vou deixar essa comparação para mais tarde. Então, digamos que você nunca espana, né? Você nunca passa o pano, nunca varre, depois de um mês virou um lixo, né? Virou uma podridão imensa. Não porque tem coisas grandes, mas porque tem um monte de coisas pequenas. Entendeu? Então a sua consciência ela vai ficando relaxada. É muito perigoso você passar muito tempo sem confessar. Então, repito, padre, qual é a orientação que o Senhor dá? Então, eu dou essa orientação para vocês. Na medida do possível. Gente, é claro que quando eu falo aqui, eu sei que as realidades que vocês vivem são muito diferentes umas das outras. E muito diferente da realidade que eu vivo aqui na minha paróquia. Eu sei. Mas é claro que eu falo de uma forma ideal. E cada um adapta a sua realidade. Compreendido? Por quê? Porque quando eu falo umas coisas assim, tem gente, padre, mas eu moro na roça. Mas o meu padre não confessa. Teve uma pessoa que uma vez me diz assim, que foi pedir para confessar ao padre, e o padre disse, não, que história, basta confessar uma vez por ano. Então ele não atendeu, a pessoa disse que não ia atender, que ia ser só uma vez por ano, ponto final. Vai fazer o quê? Paciência, né? Então são exemplos de situações muito dolorosas, muito difíceis, que nós vivemos pela infidelidade de muitos sacerdotes. Mas não fiquem olhando para isso. Porque enquanto tem alguns padres que não vivem a sua vocação, existem muitos outros silenciosamente, de forma totalmente anônima, escondidos, que não estão na internet, que estão sendo santos, que estão se cansando, que estão se consumindo para atender os fiéis. Talvez não seja na sua paróquia. E aí você pensa que o mundo é a sua paróquia, né? Então cuidado para não julgar a parte, o todo pela parte, né? Então não é assim. Então, o que eu lhe aconselho, que seria o ideal, é você confessar uma vez por mês. Se você não tiver pecados mortais. Se você tiver pecados mortais, é claro que você vai confessar quando? O mais rápido possível. O mais rápido que der. Até entendido, falei de 3, ainda não falei da confissão geral. Então falei que você pode confessar, tem que confessar. Existe a confissão por lei. A lei da igreja diz que é uma vez por ano, então você tem que confessar no mínimo uma vez por ano. Tem a confissão por necessidade. O que é a confissão por necessidade? Eu estou em pecado mortal, então eu tenho necessidade de confessar. E o terceiro, a confissão por devoção, que não é porque eu estou em pecado mortal, mas é porque eu quero preservar a minha alma do pecado mortal. Então eu disse que a confissão por devoção ela tem um benefício. Qual é o benefício? Ela deixa a sua consciência mais sensível, mais fina, mais alerta. Tem um segundo benefício aqui. A confissão por devoção, a confissão frequente, ela te ajuda a não cair em pecados graves. Porque a gente pensa, o pessoal que é meu aluno do Como Confessar Bem sabe disso, a gente pensa que a confissão ela é só para perdoar os pecados. Você já sabia que não é? A confissão, claro, o objetivo principal, a graça principal da confissão é perdoar pecados. Mas também existem outras graças que vocês podem estar perdendo por não saber. Então, uma delas é a graça de nos fortalecer contra as tentações.
Então nós recebemos na confissão uma graça, um aumento de graça para nós resistirmos às tentações. Então, se você confessa com frequência, você vai tendo força para não cair no pecado. Claro, aqui nós estamos falando de confissões bem feitas e não confissões mal feitas. Então, estou supondo que você sabe o que é uma confissão bem feita, que você sabe como confessar bem. Estou supondo, tá? Estou supondo. Entendido? Então, qual é o benefício da confissão por devoção? Você refina a consciência, estava faltando essa palavra, refina a consciência, tá? Deixa a consciência mais refinada, mais sensível. Também você tem um aumento de graça para resistir às tentações. Ok? Vamos falar esses dois benefícios aqui, que são os principais da confissão frequente, além do perdão dos pecados. Padre, tá tudo bem, o senhor falou já há um tempão, mas não disse ainda o que é a confissão geral. Vou falar agora para você. Padre, o que é a confissão geral? Para que serve a confissão geral e de onde é que vem esse negócio de confissão geral? A confissão geral, não confunda com a confissão comunitária, essa que junta todo mundo e o padre dá absolvição para todo mundo, que eu sei que existe em alguns lugares e agora na pandemia virou quase mania. Tá? Não é isso. Isso aí é absolvição coletiva, isso não é confissão geral. Cuidado. Tá? Não estamos falando disso, essa prática não é uma prática que deve ser habitual. São para momentos de grande emergência. Como, por exemplo, uma inundação, um avião que está caindo, um navio que está afundando. Mas mesmo, sabia que, vou contar aqui uma história, vocês sabiam que quando o Titanic foi atingido lá, né, bateu no iceberg e começou a afundar, existiam padres lá no Titanic, né? Qualquer dia eu faço um cruzeiro também. Vai ser legal, hein? Quem quer ir comigo? Então, esses padres que estavam no Titanic, tem o nome deles, tem o registro deles, né? Acho que eram 3. Então, eles ofereceram, eles não foram salvos, eles ficaram lá sentados, esperando pacientemente o Titanic afundar. Enquanto o Titanic afundava, eles ouviam a confissão individual e davam a absolvição para as pessoas. As pessoas iam, eles fizeram uma fila e foram lá, enquanto o navio estava afundando. Olha que coisa linda, né? O padre deram a vida para salvar as pessoas. Então, aqui me pedindo um retiro. Quem sabe, né? A gente faz um retiro online. Já pensei em fazer isso. Já passou pela minha cabeça isso daí. Difícil eu achar tempo para fazer isso. Quem sabe, né? Prefiro um retiro presencial. Vou marcar um retiro presencial e vocês vêm, tá bom? Só que só vai ter 30 vagas. Tá bom, gente? Então vamos lá. A confissão geral é a confissão dos pecados da vida toda. Desde quando você se entende por gente, desde quando você lembra, até hoje. Tá? Então, a confissão geral é a confissão dos pecados da vida toda. Para que serve a confissão geral? Vou lhe explicar. A confissão geral serve para reparar ou restaurar muitas confissões mal feitas que você pode ter feito no passado. A primeira motivação da confissão geral. Ela serve para reparar confissões mal feitas que você fez no passado. Que você lembra que na sua crisma você não disse os seus pecados, você escondeu pecados graves. Você lembra que quando você foi casar, você também não contou todos os pecados ao padre. Que você sempre esquecia ou não sabia que tinha que dizer o número de pecados. Você nunca falou dos agravantes, por exemplo. Então, você olha, hoje você sabendo aquelas coisas, essas coisas que eu ensino, talvez você olhe assim, caramba, eu nunca fiz uma confissão que preste, né? Minhas confissões foram sempre ruins. E aí você vê que foram muito ruins. E aí você deseja, ou que talvez tenham pecados que você nunca confessou, porque esqueceu, porque não sabia, porque teve vergonha, ou porque foram da sua pré-adolescência, da sua infância, e talvez tenham sido coisas que
ficou no esquecimento, mas que você lembrou depois, ou que você falou de modo muito genérico, genérico demais, que você não disse exatamente o que foi. Então você foi confessar, padre, eu pequei contra a castidade. Ele falou, isso é uma coisa genérica, você não disse exatamente o que você fez. Então, para curar esses defeitos de confissões mal feitas, é que existe a confissão geral. Tá bom? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, a confissão geral serve, em primeiro lugar, para reparar as confissões mal feitas do passado. Ok? Gente, a primeira vez que eu fiz uma confissão geral, eu vou contar aqui uma história para vocês. Então, esse tema da confissão geral, ele não era falado no meu tempo. Então, no meu tempo de jovem, no meu tempo até de seminarista, não era falado. Tá? Então, a primeira vez que eu fiz a minha confissão geral, e eu senti essa necessidade. Então, eu senti essa necessidade. Interessante. Mesmo nunca tendo ouvido falar de confissão geral, eu senti essa necessidade de fazer uma faxina assim, mais profunda. Né? Uma coisa é você passar a vassoura, assim, eu estou só falando de faxina porque meu quarto está precisando. Uma coisa é você passar a vassoura ali, né? Outra coisa é você ir debaixo da cama, outra coisa é você arrastar os móveis, ver o que tem por trás, né? Outra coisa é você ir lá embaixo daquele móvel que você nunca passou lá um aspirador de pó, você nunca passou um pano lá atrás, e deve ter muita coisa escondida ali, ou muita coisa que você esqueceu, deixou para lá, não falou direito. Então eu senti essa necessidade. E foi muito interessante, a minha primeira confissão geral, não sei se vocês conhecem, talvez, foi no Instituto do Verbo Encarnado, num retiro de exercícios espirituais. Não sei se vocês conhecem, não conhecem, eu aconselho conhecer, vale muito a pena fazer os exercícios espirituais lá no Instituto do Verbo Encarnado. Então são padres muito amigos meus. Eu não sou de lá, tá, gente? Eu sou da administração apostólica. Mas eu cito porque foi aonde eu fiz minha confissão geral. E essa que eu quero dizer para vocês, né? Então, para mim, não foi difícil. Assim, não foi... E eu vou explicar a você como é que faz para não ser difícil. Então, depois de um retiro de 4 dias, onde a gente meditou sobre muitas coisas, então eu decidi fazer essa confissão geral que eu nunca tinha feito. E como foi bom dizer coisas que talvez eu nunca tivesse dito com maior clareza, com maior detalhes, ou coisas que eu até tinha esquecido mesmo. Que Deus me lembrou, que Deus me recordou. Na hora lá do retiro, da oração, me lembrei de coisas de defeitos, de pecados que eu não lembrava, realmente não lembrava, que tinha deixado passar, ou que tinham entrado nessas generalidades. Que a gente, sei lá, me irritei, aí entra um monte de coisa, né? Em algumas coisas que são gerais demais. E para mim foi uma experiência muito libertadora. Então, sair dali com a certeza de que eu não tinha deixado nada para trás. Com a certeza de que se eu morresse ali, naquele momento, eu seria salvo, iria para o céu. Então isso é um sentimento maravilhoso. E uma experiência que eu aconselho que todos façam. Padre, então, quantas vezes eu devo fazer a confissão geral, essa confissão de todos os pecados? Eu devo confessar pecados que eu já confessei ou só os que eu esqueci? Vamos lá, eu vou explicar para você isso agora. A confissão geral, o objetivo dela, eu falei que era reparar confissões mal feitas. Até aí tudo bem, certo? Mas também a confissão geral tem um segundo objetivo muito importante. O objetivo é de eu confessar com mais arrependimento. Anote aí no seu caderninho. Eu confessar com mais arrependimento
coisas que eu confessei de forma muito genérica, ou talvez com atrição e sem contrição. Entenderam? Entenderam? Então, confessar com uma dor maior, porque esta dor maior, ela é um ato de penitência, é um ato de reparação. Entendeu? Então não é porque eu não confessei. Sim, eu confessei. No passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu confessei aquele pecado. Mas estou confessando aqui de novo, porque hoje, 30 anos depois, ele me dói mais pensar nele do que 30 anos atrás, quando eu confessei. Eu estou mais profundamente arrependido, mais dolorido, mais penitente. E por penitência, não porque eu não acredito no perdão de Deus, porque Deus me perdoou desde a primeira vez, mas por penitência, por amor a Deus, eu vou voltar a confessar esse pecado. Então, atenção, a confissão geral não é uma dúvida ou um medo ou porque Deus não me perdoou. Não é isso. Ela serve para, claro, você consertar confissões mal feitas, muito genéricas, sem aqueles detalhes que necessitam, ou com pouco arrependimento. Então, fazer agora uma confissão mais perfeita. É a imagem que eu estou usando aqui para vocês da faxina. Então, existe... Vamos lá, gente, eu vou dar aqui um exemplo para você entender. Não falei que eu ia dar um exemplo mais para o final? Então, vou dar um exemplo aqui bem claro para você entender. Eu gosto muito de exemplos. Eu acho que parece um pouco com as parábolas de Jesus, né? Jesus falava em parábolas para ficar mais fácil entender. Então, vamos lá. A sua casa, você varre todo dia, espana todo dia, ou sei lá, não sei qual é a prática, então acho que é todo dia, né? Então você varre todo dia para não deixar acumular sujeira. Então isso aqui é a confissão frequente, não é todo dia, uma vez por mês. Estou falando a comparação. Né? Então você tem aquela limpeza cotidiana da sua casa, frequente da sua casa. Mas se o seu filho pequeno pegar um copo de suco, você já limpou a casa, está bem limpinha, mas teu filho pequeno pegou um copo de suco, pegou um sorvete, plá, caiu no chão. Ou você estava manuseando um líquido, sei lá, e derramou lá no chão. E aí, o que você vai fazer? Vai esperar só amanhã para limpar a casa ou você vai limpar imediatamente? O que você faz? Você vai limpar imediatamente. Então aquela limpeza ali é por necessidade. Porque para manutenção você já tinha feito de manhã, mas de tarde caiu lá um líquido no chão, você vai ter que limpar imediatamente. Você não vai esperar para outro dia. Então a mesma coisa. Eu tenho aquela confissão frequente que eu confesso uma vez por mês. Mas eu cometi um pecado grave no dia 15, na metade do mês. Não vou esperar. Eu vou confessar imediatamente. Eu vou limpar o suco que caiu no chão imediatamente. Entendeu? Agora, pode ser que você nunca tenha feito um faxinão, aquele faxinão mesmo. Por exemplo, aqui, né? Tirar todos os livros, todos. Imagina aí, só de pensar chegando a me dar uma preguiça. Tirar todos os livros, limpar de um por um. Passar óleo em todos os móveis, né? Dá um trabalhão isso daí. Mas é bom que se faça. É para preservar. É para que não fique nada oculto, não fique nada mal feito, enfim. Com o passar do tempo, a gente precisa fazer um faxinão, uma faxina mais profunda. Quem já não pegou a gaveta, tirou tudo de dentro, por exemplo, eu que trabalho muito com papel, né? Então de tempos em tempos eu pego minhas gavetas, né? E começo a rasgar papel, jogar papel fora. E não é a prática do dia a dia, eu não faço isso todo dia, eu faço isso uma vez por ano, digamos assim, né? Dando um exemplo.
E às vezes eu tiro uma tonelada de papel. Porque ficou lá, eu fui deixando. Entendeu? Então, a confissão geral é esse faxinão. Entendeu? Então, essa prática de você fazer essa faxina mais profunda na sua alma, tá? E essa prática de confessar, então, essa confissão geral, ela vai te levar a um arrependimento maior daqueles pecados já perdoados. Então, atenção, porque muitos de vocês me fazem perguntas por não entender o que é a confissão geral. Então, padre, então, na confissão geral eu vou confessar só os pecados esquecidos? Não. A confissão geral são todos os pecados da sua vida. Inclusive os que você já confessou. Ah, não pode ser só de um período da minha vida, só da minha adolescência? Não. Senão não é confissão geral. Confissão geral são os pecados, todos os pecados da sua vida. Desde quando você se entende por gente até hoje. Todos os pecados da sua vida. Entendido? Todos os pecados da sua vida. Por que eu vou confessar todos os pecados se eu já fui perdoado deles? Porque aqui é o faxinão. Pelos dois motivos que eu falei. Primeiro, para reparar confissões mal feitas no passado. Segundo, porque agora, mais convertido, mais próximo da santidade, espero eu, você tem mais consciência e maior dor do seu pecado. Então você vai confessar agora aquele mesmo pecado que você confessou 30 anos atrás, agora você vai confessá-lo com maior dor. E esta maior dor, este maior arrependimento, alcança para você mérito e também diminui o seu purgatório. Entendeu? Então não é uma falta de confiança na misericórdia divina, mas é uma prática de devoção, de santificação, de devoção. Entendeu? Então você sabe que já foi perdoado, mas você vai renovar o seu pedido de perdão a Deus. Por isso que a confissão geral ela é feita raramente. Não é todo mês, nem é todo ano. É raramente. Padre, mas eu posso confessar todo ano? Pode, mas não tem necessidade disso. Qual é a necessidade? Quando é que você teria necessidade de fazer uma confissão geral? Olha, não estou dizendo que você não possa fazer todo ano. Pode. Por exemplo, quem faz exercícios espirituais todo ano, se quiser pode fazer confissão geral uma vez por ano. Né? Quem faz os exercícios espirituais. Aqueles... Retiro de silêncio, tá, gente? Retiro de silêncio. Mas, digamos, vamos voltar aqui por exemplo da faxina, digamos que eu vá para outra paróquia, seja transferido para outra paróquia. E aí, eu chegue lá quando eu for tirar, desculpa aí, minhas coisas e levar para outra paróquia, que eu for tirar, sei lá, os móveis, a minha mala, minha roupa, do guarda-roupa, as coisas, você talvez já tenha passado por essa experiência de mudança, mudar de casa, ou até mesmo mudar de quarto, ir para um outro quarto, ir para um outro cômodo, né? Então o que é que vai acontecer? Você vai ver um monte de sujo que você nunca tinha visto. Qual é a comparação que eu estou querendo usar aqui? É quando houver uma grande mudança na sua vida, uma grande mudança espiritual na sua vida, talvez seja a hora de você fazer uma confissão geral. Padre, me dê exemplos de grandes mudanças na minha vida. Primeiro, você vai casar. É uma grande mudança na sua vida, é ou não é? Você vai ser ordenado padre. Vai ser sagrado bispo. Acho que não tem ninguém aqui nesse nível aí. É uma grande mudança na sua vida. Ou você vai se consagrar a Jesus pelo meio, através de Maria. Fazer o que nós chamamos de consagração a Maria. É uma grande mudança na sua vida. Por isso que
para a consagração a Nossa Senhora, né, ou a Jesus através de Maria, se faz a confissão geral, porque é uma grande mudança na sua vida. Ou você passa por um momento de conversão profunda. Você vivia no mundo, você vivia no pecado, de repente você foi para um retiro e se converteu, você sentiu Jesus, Jesus tocou no seu coração e você realmente mudou. Então, para inaugurar esse tempo novo na sua vida, você faz a confissão geral. Entendeu? Deu para entender? Então, quando é que eu vou fazer uma confissão geral? Primeiro, por que eu vou fazer uma confissão geral? Vou fazer uma confissão geral para reparar as confissões mal feitas ou por piedade, para confessar com mais dor, mais fervor, mais arrependimento aqueles pecados do passado. Então, é uma confissão devocional, tá, gente? É uma confissão devocional. Então, tem gente que está dizendo aqui que fez para a consagração a Nossa Senhora. Então, é uma confissão que tem que ser bem preparada. Não é assim, vou sentar aqui uns 15 minutinhos, meia horinha, vou pegar aqui um caderno, vou começar a escrever e vou fazer uma confissão geral. Não, isso não é confissão geral. Tá? Isso pode ser uma confissão longa, mas não é uma confissão geral. A confissão geral ela tem que ser preparada, muito bem preparada, em oração, de preferência depois de um retiro de silêncio, onde existe uma meditação sobre o pecado, sobre a morte, né, sobre os mandamentos da lei de Deus, sobre os novíssimos. Então, depois de várias meditações, de orientação do sacerdote, então você faz uma confissão geral. Entendeu? Está entendido isso daí? Então, é importante que quando houver uma grande mudança na sua vida, que é um passo a mais, talvez um passo a mais para a sua vida de santidade, para um compromisso a mais com Deus, que seria, por exemplo, a consagração religiosa. Você vai fazer os votos religiosos, vai se tornar freira, ou vai se tornar irmão, se tornar monge. E aí você faz essa confissão geral. Tem uma pessoa que disse aqui no chat que demorou 4 meses preparando a confissão geral. Gente, esse assunto ele é muito bom e eu espero que vocês estejam tirando proveito. Estão tirando proveito do assunto? Ele é muito importante. Mas eu queria, assim, já terminar falando algo que é sério e que é um grande erro das pessoas que têm consciência escrupulosa, ou que têm tendência ao escrúpulo. Quem me segue ou quem é meu aluno já sabe. Qual é o grande erro? O grande erro de quem tem consciência escrupulosa, de quem sente escrúpulo, é achar que a confissão geral vai curar os escrúpulos. E, na verdade, a confissão geral, ela é, atenção à palavrinha, proibida para pessoas escrupulosas. Proibida por quem, padre? Proibida pelos santos, pelos grandes mestres da vida espiritual, Santo Afonso, por exemplo, Santo Inácio de Loyola. Tá? Então, os grandes mestres da vida espiritual, os grandes santos, eles proíbem que os seus dirigidos espirituais, nos seus escritos, eles falam. A confissão geral ela é proibida para quem sofre de escrúpulo. Por quê? Porque ela piora a situação de escrúpulo. Ela piora. Padre, como eu devo fazer? Cenas dos próximos capítulos, né? Não dá para falar tudo aqui, mas eu queria deixar isso já para você. Tá claro que existe um modo próprio de confessar de quem é escrupuloso. Então existe um modo próprio, existe uma orientação específica para que o escrupuloso se livre, ou pelo menos durante o tratamento dele, né, que é um tratamento assim longo e difícil, mas necessário para que ele possa se livrar das confissões gerais, não se livrar das confissões gerais, né, se livrar do peso que ele tem na sua consciência das confissões mal feitas ou nulas. Então, existem algumas orientações específicas para os escrupulosos. Mas eu vou dar uma orientação aqui que serve para todo mundo. Tanto para quem tem escrúpulo,
Vocês sabem o que é escrúpulo, né? É aquele defeito da consciência que faz eu pensar que tudo que eu faço é pecado grave. Então a pessoa está sempre atormentada pelo pensamento de que ela está sempre desagradando a Deus, sempre desagradando a nosso Senhor, tá? Então isso é que é o escrúpulo, certo? Então a pessoa que tem esse problema de consciência, que acha que está sempre em pecado, sempre desagradando a Deus, que acha que nunca faz confissões bem feitas, que sempre faz confissões mal feitas, sempre esquece um pecado, nunca é digno de comungar, suas orações não valem, todas essas características, pensam que ao fazer a confissão geral, essa confissão que eu expliquei aqui para você, ela vai ser curada, mas não vai. Porque a sua consciência está doente justamente por esse excesso de autoanálise, esse excesso de pensamento dos seus próprios pecados. Então, não é essa a solução. Então, padre, diga, não saia dessa live sem dizer, pelo amor de Deus. Vou falar, tá? Então, eu vou falar aqui uma dica preciosa para você, independente de você ser escrupuloso ou não, tá? Anote aí, porque é muito importante essa dica que eu vou dar. Quando você for confessar, qualquer confissão, quando você for confessar, quando você terminar de falar os seus pecados, você vai acrescentar esta frase que eu vou dizer agora. Peço perdão também pelos pecados esquecidos. Anotou? E da vida passada. Da vida passada, gente, é do seu passado, da sua juventude. Sua juventude já passou. A não ser que você tenha 14 anos. Aí se você tiver 14 anos, você também teve uma infância, né? Então, sua vida passada é a sua infância. O que passou na sua vida já. Então, peço perdão a Deus. Peço perdão também. Você falou seus pecados todos. Terminou de falar seus pecados? Você vai acrescentar esta frase. Quero pedir perdão também pelos pecados esquecidos e os pecados da vida passada. Entenderam? Toda confissão você faça isso. E aí você não vai sofrer, ou pelo menos vai ser um modo de você amenizar os seus escrúpulos e de você não sentir tanta necessidade de ficar repetindo confissões gerais. Tá bom? Tá bom, gente? Então, os pecados esquecidos e os pecados do passado. Gente, seguinte. Quero avisar e quero convidar você de uma forma assim muito veemente. Né? Quero fazer assim, um convite forte aqui para você. É muito importante nós formarmos a nossa consciência para nós sabermos como tomar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Você gostaria de tomar as suas decisões segundo a vontade de Deus? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim. Coloca aí nos comentários. Você gostaria de saber como tomar as suas decisões segundo a vontade de Deus? De ter tranquilidade, de saber que uma coisa é pecado, não é pecado? Você gostaria? Então, eu vou dar uma semana de formação com 3 aulas especiais sobre esse assunto, chamada Semana da Formação da Consciência. Esta Semana da Formação da Consciência, nós vamos tratar desses assuntos que eu estou tratando nesses 2 projetos aqui, só que de modo mais específico. Veja bem, como é que eu faço para participar da Semana da Formação da Consciência? Você vai clicar no link que eu vou colocar aí para você, tá? Na descrição do vídeo, se estiver no YouTube, se estiver no Facebook, o link vai aparecer também no chat e no primeiro comentário fixado. E se você estiver no Instagram, você que está aqui no Instagram, tá? Tá na minha bio, ou também lá nos stories, no arrasta para cima. Então você clica lá, coloca o seu nome, o seu e-mail, cuidado para não errar o seu e-mail. Tem gente que não presta atenção, erra o e-mail e acaba que não recebe. Coloca o seu nome, coloca o seu e-mail
E se você quiser, coloque o seu WhatsApp, porque a gente vai ter também, em preparação, um grupo de WhatsApp que não é para bater papo, esse grupo é fechado, é apenas para que eu mande para você o aviso de quando for começar as aulas. Então você coloca o seu nome, o seu e-mail, clica lá no botão e aí espera uns 5, 10 minutinhos, você vai lá no seu e-mail e você vai ver o e-mail que eu mandei para você. Leia com atenção esse e-mail que vai ter umas instruções. Quase que eu estou falando aqui o mapa do tesouro, né? Mas é bem simples, tá? É bem simples. Então você lê as instruções que tem lá, tá bom? Para você garantir que você não vai perder a semana da formação da consciência. Tá bom? Faz isso para mim, faz isso por você, né? Não é para mim, para você. Porque é de suma importância a gente aprender a como tomar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. É ou não é? Né? É de suma importância. Tá bom? Então aguardo você hoje ainda, agora à noite. Não espere para amanhã. Faz logo agora. Coloca o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp. E depois que você colocar, que você clicar lá, que você fizer sua inscrição, você vai lá no seu e-mail e você lê o e-mail que eu mandei para você. Atenção, atenção. Muitas vezes esse e-mail cai na caixa de spam. O que é a caixa de spam? Aquela caixa onde vai as promoções, porque os nossos provedores de e-mail, eles não entendem quando chega uma mensagem que um pouco estranha, que vai para todo mundo. Então eles colocam lá na caixa de spam. Então preste atenção, se não foi para a sua caixa de entrada, talvez esteja na caixa de spam ou promoções, ou algo parecido. Então procura lá, tá? Procura lá. E quando estiver lá, você coloca na caixa de entrada, coloca uma estrelinha, me adiciona nos comentários. Nos comentários não, me adiciona como na sua lista, né? Para que você não perca os e-mails que eu vou ficar mandando para você. Tá bom? Avisando dessa semana, vai ser muito especial. Não vai ser igual aquelas outras semanas que eu fiz. Vai ser diferente. Vai ser um assunto novo. Tá bom? Então, mesmo que você já tenha assistido as outras, vale a pena você assistir essa. Tá? Que vão ser dia 30 desse mês agora, dia 1º de setembro e dia 3 de setembro. É uma segunda, uma quarta e uma sexta-feira à noite. Mas não vai ser aberta para todo mundo. Por isso que eu peço fazer a inscrição. Porque eu quero que estejam lá apenas as pessoas comprometidas. Não quero que estejam lá pessoas curiosas que vêm para dar dislike, né? Eu quero as pessoas comprometidas. Porque é importante a gente assumir esse compromisso para a nosso próprio crescimento espiritual. Tá bom? Gostaram desse tema? Talvez a gente possa aprofundar ele melhor depois, né? Sobre a confissão geral. Então vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.